Quantos felizes com Jesus? Glória a Deus. Último culto do ano. Aleluia. Pode colocar o tema da mensagem dessa noite no telão, por favor. E quando o terceiro dia chega. Você pode repetir comigo? Quando... Aleluia. O Senhor trouxe essa mensagem no meu coração alguns meses atrás. E eu falei, quando eu comecei a escrever ela, eu falei assim, cara, pode ser uma boa mensagem para o Passover, para a Páscoa. E o pastor Diego me convidou para pregar essa semana. E meditando, eu falei, cara, uau, essa é uma boa palavra para domingo. Porque daqui 3 dias, algo vai acontecer. O que vai acontecer? Mais uma volta do sol em torno da terra. E como acontece muitas vezes, o ano muda, fazemos promessas, fazemos planos, mas a verdade é que isso não deve ser o fator que muda a nossa história, somente uma transição de ano ao tempo. Não, é o nosso posicionamento que vai dizer como que viveremos o ano de 2025. E não é quando o terceiro dia chegar, não, é quando o terceiro dia chega, porque ele sempre chega. Eu quero pedir a sua atenção comigo durante essa pregação, 30 minutos do seu tempo, da sua atenção. E eu tenho convicção que essa palavra nessa noite será uma palavra profética para você. Eu preciso de pelo menos 5 avivados, pentecostal de verdade. Então se o Senhor falou com você no seu lugar, reaja. Reaja à presença de Deus, fale, receba, levante a sua mão, vem comigo. Os homens da casa, a gente quando está assistindo um jogo de futebol, é impossível a gente ficar quieto. Então quero convidar você a, quando algo for em direção a você, a sua casa, é para você, receba da glória no nome de Jesus. Antes de começar, feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, essa é a tua igreja, essa é a tua casa. Não é uma placa, mas uma igreja que o Senhor morreu por ela. Pai, nessa noite eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixes e uma multidão com muita fome. Então eu peço que o Senhor possa satisfazer, que o Senhor possa alimentar, que o Senhor possa matar a sede, Pai, e que eles possam estar alerta, que a mente deles esteja alerta, todo o cansaço, toda a distração canceladas no nome de Jesus, porque existe algo poderoso sendo liberado nesse altar. Por isso nós te entregamos essa noite, por uma virada de chave, por uma mudança de mente, no nome de Jesus. Se você está ainda, diga amém. A palavra de Deus, ela muitas vezes utiliza algumas numerologias. Entenda bem, eu não quero que você seja supersticioso ou algo místico, porque quem criou os números foi Deus. Então o poder não está nos números, mas o poder está em quem criou os números. E por alguns momentos na Bíblia, eu fui reparando, lendo, onde o número 3, ou 3 dias vão se repetindo. E é isso que eu quero trabalhar nessa noite. Quando a gente vai para o número 3, a gente vê que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E antes da fundação do mundo, eles já se relacionavam e a partir deles tudo foi criado. A gente vê que nós somos corpo, alma e espírito. Mais uma vez o 3 se repetindo. A gente vê que um dos ofícios de Cristo, ele era profeta, sacerdote e rei. A gente vê também o número 40. Por 40 anos o povo de Israel, eles passaram por aquele deserto. Mas em 40 dias, 40 dias Jesus passa pelo deserto e vence, e não cai, e não murmura, como aconteceu. A gente vê que 12 eram os números das tribos de Israel. 12 discípulos foram levantados para mudar o mundo de ponta cabeça. Quantos estão comigo aí em nome de Jesus? Então, pode ser coincidência sim. E se for coincidência para mudar uma chave, gerar um gatilho na nossa mente, na sua vida, para que durante o ano de 2025 algo aconteça, ou algo saia do percurso, você fala, uau, o terceiro dia pode chegar na minha vida, como chegou na minha. Sexta-feira, Jesus é entregue na cruz do Calvário. O céu, o sol desaparece. As rochas se rompem. Uma tristeza tão profunda acontece. Eu não sei como é que foi a tua sexta-feira, eu não sei como é que foi o ano de 2025 para você, mas eu sei que no domingo algo acontece. No domingo Jesus, o Rei da Glória, Ele ressuscita, dando esperança para todo perdido, para todo aquele que virou as costas para o Evangelho. Então, eu não sei você, mas eu era aquele que traz Jesus. Eu era aquele que de primeira vez eu não aceitei a Cristo. Nós éramos traidores e todos caímos, todos necessitamos da graça de Deus. Então quando o terceiro dia chega, algo sempre acontece. E isso é a partir do nosso
posicionamento. Eu não vou pedir para você falar nada para o irmão do lado, mas eu quero que nesse momento aqui, vamos lá, não combinei nada com você. Maestro, será que você consegue fazer um órgão de igreja americana? Aqueles bem das antigas? Não? Não vai dar. Vamos dar ali rapidamente. Quem sabe faz ao vivo. Olha aí, porque na igreja americana, o pastor vem e fala: Jesus, Ele ressuscitou, né? Todo mundo, aleluia, todo mundo levanta. Então nesse momento, rapidamente, eu vou liberar 3 chaves e você vai entender no final do culto. Eu vou falar, quando o terceiro dia chega, vocês vão dizer, eu agradeço. Vai devagar, a gente vai chegar lá. Quando o terceiro dia chega, você vai falar, eu celebro. Eu vou falar, quando o terceiro dia chega, eu obedeço. Começando com eu agradeço. Quando o terceiro dia chega, vamos lá, agora eu celebro. Quando o terceiro dia chega, aleluia, agora o último, porque é obediência. Jesus, quando o terceiro dia chegar, aleluia. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Ficou bonito, hein? Pode voltar. Pode voltar lá para... Glória a Deus. Palmas para o nosso maestro aqui, Hudson. Primeiro homem na Bíblia, e o momento que o número 3 ou 3 dias vai aparecer, é na vida de Abraão. E se você está anotando, anote. A sua obediência irá revelar quem é o seu provador. Quando o terceiro dia chega, a sua obediência irá revelar quem é o seu provedor. A obediência ao Senhor, ela nos protege. Ela nos coloca debaixo dos braços do Senhor. E para que a gente de fato viva uma paz que excede todo entendimento, é quando a gente, decide colocar o controle nas mãos daquele que criou todas as coisas, o Rei da Glória. Esse vai ser o texto um pouco mais longo que nós iremos ler, mas eu peço a sua atenção. Se você está com a sua Bíblia aí, ligue ela no nome de Jesus. Se você está com a Bíblia de papel, abra comigo em Gênesis 22. Nós vamos ler do 1 ao 14. É um texto bem conhecido, uma história bem conhecida, mas eu quero ler ela, passar os olhos, tentando resgatar alguns princípios aqui, que talvez passamos e lemos muito rápido e não percebemos. Gênesis 22, do 1 ao 14, se a produção conseguir colocar no telão também. Provavelmente a minha versão vai ser diferente, eu vou na minha versão, mas vamos lá. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Cadê os filhos de Deus dessa casa aqui? Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, um dos montes que eu lhe indicarei. Ele pegou o filho que ele não amava ou que ele amava? Que ele amava. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Agora você vai repetir comigo. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. No terceiro dia, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os 2 juntos. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar, e em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos seus chifres no arbusto, foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu o nome naquele lugar de o Senhor proverá, pois isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Primeiro ponto que eu quero rapidamente pegar desse versículo é que quando Abraão recebe uma direção de Deus,
que ele iria pedir o seu filho Isaac, o filho da promessa, o filho amado. A partir do momento que ele sai em direção para um lugar onde ele ainda iria escutar da voz de Deus. Durante esse ano de 2024, quantas as vezes eu e minha casa, a minha esposa querendo saber o próximo passo, a próxima direção, como é que vai ser? Eu falo, cara, amor, I don't know, eu não sei. O Senhor está nos levando, o Senhor está nos guiando, o Senhor que sabe, eu não sei, o Senhor proverá, não sou eu que provê. Mas presta bem atenção nisso, que quando ele sai com esse menino, na mente dele, ou no coração dele, Isaac já estava o quê? Vivo ou morto? Ele estava vivo ou morto? Ele estava morto, porque Deus já tinha revelado para ele. Então durante 3 dias, Abraão anda com seu filho morto. Mas o que toma o meu coração, e que faz conexão sim com o filho, o cordeiro, aquele que se entregou por nós, no 3º dia se ressuscitou. Mas é que quando Deus está fazendo isso para Abraão, Ele está mostrando que no 3º dia, a obediência dele, a obediência e a fé desse homem que é o pai da fé, mostra um Deus que não queria o sacrifício somente, mas queria o coração desse homem. Quando o 3º dia chega, a sua obediência irá prover sim sobre a sua mesa, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Durante 3 dias, o Senhor, o que poderia ter passado na mente de Abraão? Eu nunca entregaria minha filha. Meu Deus do céu, olha que coisa mais linda. Olha a vida da Luísa. Meu Deus, eu não consigo. O que passava na vida desse homem? Mas um coração obediente, um homem obediente. Isaac está ali pronto para ser entregue. Mas porque a sua obediência foi fiel ao Senhor, no 3º dia, algo acontece. Ele é poupado da morte. A palavra de Deus, algumas vezes vão dizer entre cordeiro e ovelha. Sabe qual a diferença de cordeiro e ovelha? Muitas vezes nós somos como, a Bíblia nos relata como nós somos a ovelha do bom pastor, amém? E Jesus, ele é referido como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A verdade é que a ovelha, ela não está pronta para a morte. O cordeiro, ele está preparado para o abate. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2024, mas o negar a si mesmo e sabe, carregar a nossa cruz, ou como que você está terminando o ano de 2024? Mais cordeiro ou mais ovelha? Não que se entrega para suas próprias vontades, mas para a glória de Deus, para aquilo que está sendo, sabe, derramado aqui no sul da Flórida, aquilo que está sendo disponível para você a cada domingo. Isso aqui é o centro de treinamento, para que na sua empresa, para onde você vai, aonde você pisa, a presença de Deus te acompanhe. Se você concorda com isso, você diz amém. A gente vê esse primeiro princípio na vida desse homem. Ele tinha sim o seu coração temeroso. Ele tinha sim, com certeza, medo no seu coração. Mas a fé, muitas vezes, ela não tira o medo. A fé não vai tirar as nossas crises, mas a fé me ensina a ser aquele que luta. A fé me ensina a ser um guerreiro. A fé me ensina a não desistir quando as circunstâncias contrárias, mesmo vendo de um Deus que cuida de mim, faz eu não questionar, faz eu não duvidar, faz eu simplesmente obedecer. É isso que a gente consegue entender na vida de Abraão, o filho da promessa. Como é que ele seria pai de uma grande nação se ele entregaria o seu filho? Ele não questionou a Deus. Ele nunca questionou a Deus. Ele poderia ter falado, mas esse é o filho da promessa. Ele confiava que Deus iria prover. E essa é a resposta para o seu filho. Ele fala, Deus irá prover. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão o mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Se você acredita que 2025 pode ser sim um ano que você vai receber, então Pai, eu declaro, se 2024 não foi um ano de provisão, foi um ano difícil, um ano onde seus filhos tiveram medo, onde eles olharam para trás em certos momentos, eu profetizo, 2025 eles irão correr, eles irão avançar. Eu declaro vigor do Senhor, força, ousadia, intrepidez. E quando o 3º dia chegar, daqui 3 dias, dia 1 de janeiro de 2025, orações ousadas, decisões ousadas, no nome de Jesus. Você concorda e acredita nessa palavra? Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Aleluia. O número 3 nos ensina que Deus sempre trabalha em ciclos: preparação, sacrifício, redenção. Preparação, sacrifício, redenção.
Eu digo que eu não ia falar essa simples historinha rápida aqui, mas meu corpo está tão dolorido, a minha mensagem está tão indo no meu corpo que não tem como eu mentir. A gente viajou essa semana e pela primeira vez eu tive uma experiência de andar de snowboard. Amém? Quantos aqui são bons nisso? Eu vou contar um pouco da minha experiência. E logo quando você chega ali, tem uma área mais plana para você se preparar, para você treinar. Eu peguei o meu snowboard, eu andava de skate e falei, cara, eu posso, eu acho que eu vou conseguir. Eu rapidamente fiquei 5 minutos ali, me preparando. Eu falei, cara, eu não vou aprender desse jeito, eu já vou direto para a montanha. Eu vou aprender errando, é assim que eu aprendo, caindo, levantando. Eu fiquei 5 minutos ali, subi a montanha. Logo na primeira descida, de tanta velocidade, eu caí, mas eu caí tão bonito. E eu já senti meu joelho com muita dor. E isso é uma coisa de homem, é uma coisa pessoal, porque era meu sonho andar, era meu sonho fazer isso. E descendo essa montanha, caindo várias vezes, passou na minha mente, você não vai conseguir. É muito difícil para você. Está doendo, você está cansado, está muito frio, você está tudo molhado, não estava com os próprios equipamentos, minha mão estava tudo molhada já. Mas antes de eu finalizar a primeira descida, eu falava, I am enough, I can do it. Eu posso fazer, eu posso conseguir, eu não vou parar. Enquanto eles não fecharem esse parque, eu não vou sair daqui, mesmo que eu caia várias vezes. Sabe o que eu fiz na próxima vez, quando eu terminei de descer? Eu não fui de novo. Eu falei, deixa eu voltar lá para o lugar onde eu preciso me preparar mais um pouco. Deixa eu descer mais umas vezes numa área um pouco mais fácil. E eu gastei mais uns minutinhos ali, fui na parada mais plana, subindo por níveis, até que eu fui pela terceira vez. E graças a Deus, o final da história é que teve um momento de preparação, sacrifício, porque tudo está doendo, mas no final foi redenção, no final do dia foi realmente uma endorfina sendo liberada. E faz muito sentido para mim, porque na jornada cristã, Deus ele não usa um homem com grande autoridade e poder antes de fato, sabe, esmiuçá-lo. Deus não usa, não dá autoridade para um homem para seu uso e o benefício próprio. Deus ele precisa testar. Deus ele precisa de fato tocar. E Abraão ele nos ensina. O número 3 ele vai nos ensinar um momento de preparação, um momento de sacrifício, mas a redenção sempre chega. Aleluia. Aleluia. Então o terceiro dia não é apenas um tempo, é a certeza que o poder de Deus nunca falha, mesmo no silêncio. A gente vê que no primeiro dia Deus cria a luz, cria todas as coisas. No segundo Ele cria o céu, o mar e faz separação. No terceiro Ele cria a vegetação e separa das águas. E só no 4º dia que Ele vai criar o tempo. Então não é sobre simplesmente a gente ficar preso no número 3, mas que mesmo no silêncio, mesmo quando os tempos, as circunstâncias contra a sua vida, não é momento de você colher, não é momento onde você, cara, eu não plantei nada para estar colhendo. Eu vim aqui para a América, eu nem estudei inglês e eu estou pegando uma oportunidade de emprego muito melhores que americanos. Deus ele costuma confundir os sábios. Essa é a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu fui confundido muitas das vezes aqui nas Américas. Momentos onde eu via que tinha pessoas mais preparadas, mas o Senhor apontando o dedo para mim, me tirando no meio da multidão, sabe, colocando e apontando a luz para mim, debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. E isso é para você, isso está disponível para você e para sua casa. Você que entrou desanimado, você que entrou sem esperança, só dar essa porta para dentro, nessa noite o Espírito Santo está te relembrando que através da sua vida, você vai tocar sua casa, você vai tocar sua geração, começará em você a mudança das próximas gerações. Já que você pode fazer barulho e agradecer o Senhor por isso. Moisés ele vê uma sarça ardente, ele se aproxima e Deus vai falar com ele, eu sou o que sou. A gente sempre prega muito esse versículo, mas é maravilhoso a sequência dele, porque nesse momento Deus vai falar, eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é interessante nesse momento que eu não sei como é que foi o seu ano de 2024. O bem que você fez, o bem que você queria fazer, você não fez, mas sim o mal, assim como Paulo. Talvez você não cumpriu, você não concluiu. Eu sei que você chega aqui e há arrependimento no seu coração, mas existe essa palavra aqui. Olha que Deus está falando para Moisés. A gente sabe que Jacó, na batalha em Peniel, Deus ele troca o seu nome. Você não vai ser chamado mais Jacó não. Jacó é a sua pior parte. Jacó é o enganador. Agora você é quem? Israel. Olha o que Deus está falando aqui. Ele está se apresentando para Moisés como Deus de Jacó, o Deus da pior versão dele. Talvez você olha e pensa que Deus só está olhando para as suas vitórias. Não. Ele também tem enxergado as suas derrotas.
Ele também tem visto os dias que você tem chorado, que você tem caído. Mas existe um poder que no terceiro dia algo acontece, que através do arrependimento há poder para curar, há poder para gerar milagre, há poder para gerar recomeços e novos nascimentos. É nisso que acreditamos, que há esperança. Enquanto há ar em nossos pulmões, há esperança para mim e para você, até aquele dia que Ele virá. Que Ele virá. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, quando o terceiro dia chega, é o segundo homem que eu vou falar aqui. Quando o terceiro dia chega na vida de Jonas, é quando a graça te dá uma outra chance. E eu fiz questão de colocar a graça. Por quê, Mateus? Fala bem, por quê, Mateus? Porque na velha aliança era diferente. Ainda não havia um Deus que vinha e morava dentro da vida desse homem, mas vinha sobre ele, sobre o profeta. Mas eu gosto de colocar graça aqui nesse momento, porque o nosso Deus, o caráter dele sempre foi graça, sempre foi misericórdia. É uma, duas, três, quatro, muitas vezes que a gente vê lá na velha aliança, o Senhor dando outra chance, outra oportunidade. A vida de Jonas, você sabe, Deus aparece para ele, chama ele para ir pregar em Nínive, porque ali necessitava de arrependimento. Ele foge, ele vai para um barco. Uma grande tempestade, ele é jogado no mar. Ele está onde? Agora dentro de uma baleia. E esse mais uma vez é um momento de 3 dias. A gente vê a palavra de Deus em Mateus 12:40 dizendo o seguinte: pois da mesma forma que Jonas esteve 3 dias e 3 noites do ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas é uma sombra profética daquilo que aconteceria com Cristo. E algumas coisas, sabe, Jonas me ensina. A partir dessa sombra profética, antes de qualquer ressurreição, de um novo começo, de um novo nascimento, existe uma morte simbólica. Como que você lida com uma pessoa que está morta para si mesma? Essa pessoa já não fofoca mais, ela já não está mais pega com as vaidades desse mundo, elas não estão tão preocupadas assim com o que estão falando sobre a vida delas. Uma pessoa que está morta para si mesma jamais vai deixar de liberar amor, vai deixar de liberar paciência, benignidade. Uma pessoa que está morta para si mesma tem domínio próprio. Por quê? Porque ela está morta para suas próprias vontades. Então quando o terceiro dia chega, há esperança para que o Espírito Santo encha você e para que você consiga viver um fruto do Espírito pleno. Aleluia. Jonas, ele morreu para sua desobediência naquele dia. Ele precisou se arrepender dentro da barriga do peixe. A gente sabe a história. Esse peixe, ele regurgita Jonas na praia. A partir da sua desobediência, ele morre para si e começa a viver aquilo que ele foi chamado para viver. Deus, ele não nos disciplina para nos destruir, mas para nos ensinar. Meu pai, ele sempre tinha uma pedagogia muito diferente e maluca, sempre pronto para me ensinar. E eu confesso para você que existem momentos da minha vida hoje que eu lembro da voz dele me ensinando. Sabe, às vezes parecia que ele estava me apertando, parecia que ele estava, me puxando, fazendo coisas que parecia que doía no meu corpo, ou dormia em mim, mas ele estava me ensinando. O Senhor, ele nos corrige porque ele te ama. O Senhor, ele corrige os filhos a qual ele ama. Pode uma mãe se esquecer do seu filho a qual amamenta, mas o Senhor, o seu Deus, jamais se esquecerá de você. Jonas tenta fugir, mas Jonas é levado ao propósito original. Mais uma vez o Senhor está confiando nesse homem que tentou fugir, que tentou correr, porque no coração de Jonas, ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que ao chegar lá em Nínive, não era a ira que iria acontecer sobre aquele povo, mas que o Senhor iria perdoá-los. Um povo inimigo. E o coração de Jonas está indignado, porque eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é amor, e se eu for até lá, o Senhor vai perdoar. Jonas, ele é colocado no plano original. A paciência de Deus é muito maior que a nossa teimosia. Você pode tentar fugir dos projetos, do chamado ministerial que Deus tem para a sua vida, mas o que vai acontecer é que Ele não vai deixar de utilizar você. Você só vai perder tempo. Você só vai perder tempo daquilo que poderia você viver hoje, agora, nesse tempo, 29 de dezembro. Então não pare de procrastinar,
de dar desculpas, dizer que você não pode, que você não tem, que você não está pronto. Deus está te chamando nessa noite. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. 3 dias é o tempo suficiente para que a morte pareça vencer, mas Deus prova que nunca perdeu o controle. Pai, eu declaro sobre essas vidas, o Senhor ativando o chamado ministerial, aquilo que o Senhor já declarou e escreveu desde o ventre da mãe deles. 2025 sendo um ano de ativação, sendo um ano do chamamento, sendo um ano de romper, seja aqueles que irão chamados para evangelizar, para ensinar pelo seu chamado de mestre, pelo seu chamado de pastoreio, pelo seu chamado de profetisa. Eles irão avançar no nome de Jesus. Não fugirão, não fugirão, porque o justo não foge. O inimigo, os injustos, eles fogem de medo, sem ao mesmo estar perseguidos. Mas os justos, ele é ousado como um leão. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Terceiro ponto, terceiro homem, terceiro princípio. Paulo em Damasco. Quando o terceiro dia chega, existe uma luz que surge após a escuridão. A gente conhece a vida de Paulo, um homem cheio de religiosidade, aquele que estava perseguindo os discípulos para matar. Ele, no caminho de Damasco, é tomado por um grande carão, e Jesus dizendo para ele: por que tu me persegues, Paulo? Jesus aparece na vida desse homem, automaticamente a cegueira vem, ele fica cego. 3 dias, Paulo está cego, sem enxergar, jejuando e orando, até que um homem é chamado para ir lá para orar sobre a vida de Paulo, Ananias. Esse homem é tocado, e aqui nesse momento, para que você preste muito bem atenção, a gente está caminhando para o final. Paulo, ele está perdendo toda a sua autossuficiência, ensinado aos pés de Gamaliel, da lei, conhecedor. Você não vai vencer todas as coisas em 2025 pelo que você pode fazer ou pela força do seu braço, é pela presença dele, é para a luz que vem para iluminar todo lugar de trevas. Paulo está sendo tocado por 3 dias, mais uma vez a história se repetindo. 3 dias de escuridão. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que esse sim é o momento de Paulo estar experimentando uma morte física, para que ele pudesse ser aquele que iria estabelecer tantas igrejas, ser aquele que nos inspira até hoje, ser aquele que escreveu as melhores cartas, as maiores cartas de felicidade, de alegria, de satisfação no Senhor, mesmo dentro de uma cadeia. Aleluia. Então eu não sei qual é a sua cegueira nessa noite, quais são as escamas, se é religião, se é o medo, se é a mentira de Satanás contada para você, se é a sua alma querendo mandar em você, se é as suas próprias vontades. Eu não sei o que você carrega de verdade até hoje, mas nessa noite o Senhor está virando uma chave na sua vida. O Senhor está dizendo para você: por 3 dias o ano está prestes a virar, e o que você vai me entregar no ano de 2025? Quais são as orações ousadas? O que você quer colocar os meus pés, para que eu possa transformar a sua vida naquele que onde pisa a luz chega, onde pisa o sal pode salgar a vida das pessoas. Chega. É nessa promessa que eu creio, é essa autoridade que está disponível para você, para ligar e desligar aqui na terra. Aleluia. Paulo vive isso. Paulo ele precisou passar por esse processo. O terceiro dia não é uma casa, é uma assinatura de Deus no cumprimento de sua glória. Quantos já podem crer nisso? Talvez no começo você questionou: cara, 3 dias, quando o terceiro dia chega, eu não estou entendendo. Mas aqui a gente já consegue ver alguns homens, existem mais. No terceiro dia não é um acaso, a assinatura de Deus no cumprimento da sua glória. Não é um acaso que você chegou nessa casa, não é acaso que você está aqui nessa noite, não é acaso que você está aqui em Margate, no sul da Flórida, nesse tempo, nesse ano, com essas pessoas. É o que a gente sempre fala, não é um acaso, a sua vida nunca foi um acaso. O Senhor está guardando, o Senhor está cuidando, o Senhor está guardando a sua casa desde o começo dos seus dias. É nisso que nós cremos, um Deus que não dorme, o Deus Emanuel. Não é um Deus distante, não é um Deus que olha para as suas necessidades e está distante. Não, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que luta as nossas batalhas e vai à frente para vencer por mim e por você. Aleluia. Quem consegue segurar mais um texto bíblico para a gente ir para o final? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Tem alguém recebendo algo do Senhor nessa noite? Algo fresco para o ano de 2025? Aleluia.
último e o mais importante: Cristo, Filho do Deus vivo. Lucas 24, 1:7. Meu Deus, esse texto é para a gente pular dessa cadeira e dar um glória a Deus. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra no sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, elas baixaram o rosto para o chão, e os nomes lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, será crucificado e ressuscitará no terceiro dia. Aleluia! A esperança do terceiro dia é a certeza que em Cristo até a morte tem um final redentor. Você pode ficar de pé no seu lugar.